Você sabe o que é o tal do Lean, ou Lean Manufacturing, quando é o caso para indústrias? Bom, se você não sabe ainda, nesse vídeo a gente vai explicar o que é. Lean é uma filosofia operacional, ou seja, é uma forma de você gerir a sua empresa. Ele visa a maximização do valor para o cliente através da redução dos desperdícios e a implementação de um fluxo puxado. Primeiro ponto aqui são os desperdícios. Então, eu preciso maximizar o valor que eu entrego para o cliente. O valor que o cliente vê é o que ele vê como benefício. Então, por exemplo, eu tenho um copo. O que o cliente vê de benefício nesse copo? Ele quer o copo bem feito, sem problemas de qualidade, e ele paga pelos processos que você faz nesse copo. Isso é um produto, então ele, na verdade, ele está interessado em todos os processos que você vai ter para conseguir fabricar esse copo. Se for um serviço, ele paga por todos os processos para eu criar o serviço, a experiência que ele vai ter com aquele serviço. E o Lean serve para maximizar, ou seja, no tempo que eu tenho dentro de uma empresa, as atividades da empresa, que eu consiga aumentar o tempo que eu estou agregando valor e reduzir o tempo que eu estou gastando com outras coisas que são só desperdícios, ou seja, atividades que o cliente não deseja pagar. E tudo isso criando um fluxo puxado. O que é o fluxo puxado? O cliente puxa a demanda. Então, o cliente tem uma certa demanda. Ele necessita de um produto, necessita de um serviço, ele vai puxar isso e isso puxa o restante da cadeia dos processos. Eu não fico produzindo um monte para um estoque que fica parado. Eu só vou produzir conforme os clientes estão demandando. Então, no fim, já dizia o Shigeo Shingo, que é um dos precursores do Lean, que trabalhava na Toyota, que o Lean é uma forma de você pensar, é uma mentalidade que se cria na empresa para que todo mundo trabalhe com isso, e não uma lista de técnicas de coisas a se fazer. E ele tem 5 princípios. Então, primeiro é o valor, que é o valor para o cliente que eu já comentei. Você criar um fluxo para esse valor dentro da sua empresa, você determinar como esse valor vai andar na tua cadeia de processos, de uma forma que ele não pare, então seja um fluxo contínuo, sem interrupções, através de uma produção puxada, ou seja, o cliente puxa a demanda de todos os processos, e sempre visando a melhoria contínua. Eu sempre estar melhorando continuamente, nunca parar e estagnar. O tempo todo eu estar tentando superar e melhorar cada vez mais. E qual é a história do Lean, né? Da onde que surgiu tudo isso? Então vamos entender agora isso aqui. Tiveram vários eventos, né, durante a história, eventos marcantes que, né, deixaram pontos importantes ali na história do Lean. O primeiro deles foi quando a Toyota, no momento se chamava Toyoda, e ela era uma empresa que fazia teares, né? Máquinas de tear que faziam tecidos ali, né? E uma dessas máquinas, o Sakichi Toyoda viu que tinha um problema, que quando ela estava produzindo, às vezes rompia um fio e eles perdiam um tecido inteiro, né? Porque aquele fio corria, enfim, tinha uma série de problemas. Ele inventou o que foi o embrião de todo, né? Digamos, a primeira ferramenta que depois gerou o conceito do sistema Toyota de produção, que foi o Pokayoke, né? Ele criou uma forma que a máquina parava de produzir quando um fio rompia. Esse dispositivo que ele inventou, que fazia a máquina parar, ele no final acabava impedindo da máquina continuar produzindo, né, as peças com defeito ali, os tecidos com defeito. Isso foi no final do século XIX, né? Nessa época, a Ford começou ali a produção dos modelos T, né, que foram os primeiros modelos populares de carros. Então, só para entender um paralelo. E nesse momento a Toyota ainda não atuava no segmento automobilístico, ela só fazia essa máquina de tear e nem chamava Toyota, se chamava Toyoda, que era o sobrenome da família que fazia essas máquinas de tear. Nesse período entre 1900 e 1950, a Toyota expandiu os negócios, eles começaram a investir na parte automobilística e se transformaram na Toyota, né, que a gente conhece hoje. Eles foram trazendo diversas metodologias ali, práticas para ser mais competitivos, né. Nesse período, é claro que é importante ressaltar que teve a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, que afetou diretamente a produtividade no Japão, enfim. O Japão ficou arrasado ali depois da guerra e eles viram isso como uma grande oportunidade de implementar novos conceitos. Um conceito que veio muito forte nessa época foi o conceito do just in time, porque como eles não tinham capital, eles não tinham recurso, eles viam que eles tinham que produzir tudo utilizando menos recurso, para você só adquirir as peças e todos os insumos ali para produzir os carros no momento exato que você fosse precisar deles,
para que você já conseguisse recuperar aquele investimento já vendendo o carro logo na sequência e conseguindo, né, repor aqueles valores. Então, eles não tinham estoque, né? Esse é o grande ponto do just-in-time. Só recebiam tudo no momento certo mesmo, para garantir que era o mais econômico possível, porque eles não tinham mesmo recurso em caixa para ter que investir. E nesse momento, eles sistematizaram todo esse conceito e conseguiram expandir para todas as fábricas ali da Toyota, né? Uma estrutura mesmo de trabalho a ser executada em todas as fábricas que contempla não só essa parte do just-in-time, mas todas as outras melhorias que eles faziam. Mas na década de 90 teve um outro evento bem marcante para a Toyota, que foi uma parceria que eles fizeram com a GM nos Estados Unidos. Eles tinham interesse de entrar nos Estados Unidos, já tinham tentado uma vez sem sucesso. Como a GM conhecia o mercado americano, eles viram que eles poderiam utilizar a expertise da GM para entrar lá também. E aí dentro dessa parceria, eles pegaram a fábrica que tinha a pior produtividade lá da GM e criaram essa empresa que se chamava de Numi. Tiveram diversos fatos interessantes ali da Numi. Por exemplo, eles recontrataram todos os funcionários, independente da performance que eles tinham e tal, mesmo gente que não era muito capaz, assim. E eles implementaram um sistema Toyota de produção ali. O que foi muito surpreendente é que, mesmo com um curto período de tempo, eles conseguiram ter uma produtividade absurda e essa fábrica, em pouco tempo, se tornou a mais produtiva da GM nos Estados Unidos. O que mostrou que aquele sistema, primeiro, ele era muito produtivo, e segundo, que ele não era só aplicável à realidade japonesa, ele poderia ser aplicado num contexto completamente diferente. Com esse case de sucesso muito grande, tiveram diversas investigações em cima do processo em si, o que tinha de diferente nesse sistema, e aí foi lançado um livro que popularizou esse conceito no mundo inteiro, que ele é chamado A Máquina que Mudou o Mundo. E aí que foi cunhado o termo Lean. Antigamente, né, o sistema Toyota de produção ele era conhecido por esse nome, né, o TPS, né, Toyota Production System. E aí, quando eles fizeram esse livro, eles identificaram que, né, era um sistema muito mais enxuto, né, muito mais magro, digamos assim, na tradução literal ali da palavra lean em inglês. E aí, eles conseguiam ser muito mais produtivos utilizando muito menos recursos. Tanto é que até hoje, né, a Toyota é uma das empresas que tem a melhor porcentagem de lucro, né? Eles têm ali em média de 20% ali de percentual de lucro, quando que as empresas tradicionais, as montadoras tradicionais, trabalham na ordem de 12%, às vezes até menos. E aí é lógico que depois ele acabou se expandindo, né, para todas as outras empresas, não só do segmento automobilístico, foi um sucesso no automobilístico, começou a se expandir cada vez mais. Em 2000, esse sistema, essa filosofia, né, de produção operacional, enfim, filosofia empresarial, ela se estendeu para outros contextos, né, sejam... Agora ela é muito ampla, né? Enfim, começou ali aplicado no ambiente de escritório, mas hoje em dia ela é aplicado em hospitais, aplicado em startups, são empresas que utilizam muito bem esse conceito, com muito sucesso. A título de curiosidade, todos os top 10, né, os top 10 ali, hospitais nos Estados Unidos utilizam a filosofia Lean. Se você for pensar em todas as empresas que são líderes de mercado, eu diria para você que mais de 90% delas utilizam o sistema Lean. Hoje em dia, ela já é essencial para a competitividade. Você não consegue ter uma empresa competitiva, principalmente empresas grandes, sem a utilização desse sistema. Para empresas pequenas e médias, ainda existem várias oportunidades para usar o sistema Lean como uma diferenciação mesmo, porque isso não foi tão aderido nesse ramo empresarial. Mas ela, né, nas empresas grandes já não é um diferencial. É o básico, todas as empresas têm que ter, senão elas deixam de ser competitivas. O interessante do Lean é que, a partir do momento que surgem novas ideias, novas tecnologias, elas são aderidas seguindo a metodologia básica ali do Lean, né, que é a redução de desperdício. Utilização de ferramentas de gestão, monitoração de dados ali e tudo mais, que é o que surge com a indústria 4.0, né, com todos esses processos de digitalização. Então, são ferramentas que vêm para reduzir o desperdício, aumentar o fluxo nos processos e fazer com que a empresa seja cada vez mais produtiva, entregando cada vez mais valor para os clientes. Então, a gente espera que vocês tenham gostado dessa explicação. Agora vocês têm uma visão mais clara do que é o Lean. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem e sigam o nosso canal, que a gente no YouTube sempre está postando vídeos toda semana, tipo esse. Até mais, obrigado. Até.